Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as 3 semanas cruciais que vão acontecer agora. Começaram agora, essa semana, a próxima é a outra. Até o dia 1º de janeiro, né? O finalzinho de ano vai ser crucial porque a gente pode ter eleições ano que vem, meu amigo. Vamos entender esse caso aqui. O Lula, vocês sabem, teve lá um problema, dor de cabeça, precisou fazer uma cirurgia de emergência. Um negócio sério, muito mais sério do que estão tentando pintar, né? E depois agora teve que fazer uma segunda cirurgia, então o pessoal está muito preocupado se esse cara vai sobreviver mesmo ou não, mas se ele não sobreviver, em tese, assume o vice, não é mesmo? Pois é, mas tem uma história aqui. O PT não quer que o vice assuma, o PT não gosta do Alckmin. E aí, e se o PT derrubar o Alckmin, se conseguirem impedir que o Alckmin tome posse, né? Sabe o que acontece nesse caso? No caso do Lula, está totalmente impedido, ou morto, ou com sequelas, ou talvez internado ainda. Enfim, nesse caso, e sem o Alckmin, se acontecer isso, nas próximas 3 semanas, nós teremos eleições diretas. Se acontecer depois disso, as eleições são indiretas. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sapo Chinês Asfaltado, Angu com Picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre a cirurgia do Lula, já falamos sobre como é que o mercado está gostando disso e coisa e tal. E uma dos cenários favoráveis que o mercado vê para o Brasil é justamente o Lula não voltar à presidência da República, passar a presidência da República para outras pessoas. Lembrando que, neste momento, o Lula ainda é o presidente. Aliás, acho que isso é um absurdo, porque o Lula está incapacitado, ele está numa UTI, né? Sei lá, ele está todo entubado lá na UTI, coisa e tal, não tem nem como. Se ele precisar tomar uma decisão de alguma coisa urgente no Brasil, como é que vai ser? Se alguém atacar o Brasil, quem é que vai tomar a decisão no final das contas, né? Acho um absurdo. E a gente está num período crítico, né? Como eu falei para vocês, tem um pacote de corte de gastos que é fundamental para a economia do Brasil continuar relevante, né, no ano que vem. Esse pacote está com problema para tramitar, está sendo muito discutido ali, não se sabe se vai passar de verdade ou não. Então era fundamental o Lula estar atuando nisso daí, ter alguém atuando nessa coisa, né? E, não, mas o Lula passou o papel para os ministros vão fazer a articulação política dele, não sei o que lá e coisa e tal. Cara, não é a mesma coisa. O presidente é quem tem o poder de verdade. O ministro é um enviado do presidente, ele pode decidir, mas como é que vai negociar? E se ele negociar alguma coisa e depois o Lula acordar da cirurgia e falar, não, isso aqui eu não aceito não, isso aqui não pode ser negociado. Entenderam o problema? Não tem como o Lula passar o poder para outras pessoas. Tem que ser ele, ou então ele passa o poder especificamente, porque aí, se o Geraldo Alckmin assumir a presidência, né, aí ele tem o poder passa a ser do Alckmin. Ele pode falar lá, pode fazer negócio com o Congresso e coisa e tal, e se depois o Lula voltar, não tem essa. O Lula voltou depois, mas a decisão foi tomada. A decisão foi tomada de forma legal, de forma justa, né? Então ele não pode voltar atrás nessa decisão. Então essa questão, tinha que o Alckmin assumir já essa história. O pessoal está vendo que o Lula, já tem gente falando que no mínimo vão ser 15 dias de internação na UTI, no mínimo. Ou seja, o Lula não vai voltar tão cedo. Quanto tempo que o país vai ficar aí nesse negócio sem o presidente da República? Tinha que assumir o Alckmin. Mas como eu já expliquei num outro vídeo para vocês, qual que é o temor do PT? O PT não quer o Alckmin. O PT nunca gostou do Alckmin. Toda essa história do Alckmin vice do Lula nunca desceu na goela do pessoal do PT, né? Então o PT está aqui abertamente falando que não vai passar o cargo para o Alckmin de coisa e tal, vai ficar mesmo internado na UTI, incomunicável com o mundo externo, ele não vai passar o cargo para o Alckmin no final das contas, né? Outra coisa também que tem nesse caso aqui, vamos supor que o ministro está negociando com o Planalto e liga para o Lula para tomar a decisão do Lula, né? Será que o Lula está em condições de tomar decisões nesse momento? Veja, o cara ele já é lesado de nascença, né? Mas imagina que depois de uma cirurgia com anestesista e um monte de coisa lá pendurada no cérebro dele, será que o cara vai ter condições de tomar uma decisão real nesse caso, né? Enfim, eu acho super arriscado isso daí. Eu acho que o Lula tinha que renunciar, passar o poder para o Alckmin e cuidar da saúde dele, né? Aqui, ó. Mas o PT não quer. Então isso aí gera um problema que é o seguinte, o David Agape trouxe aqui, ó, como 3 semanas podem fazer a diferença. O estado do presidente Lula é grave e delicado. Ainda que a gente tenha expectativa e ore pela sua melhora, fala por você, David, eu não oro pela melhora dele não. Parece que ninguém está falando o elefante branco na sala. Caso o presidente vá de arrasta para cima, o que acontece, né?
Então vamos supor que o Lula morra, ou não precisa morrer, ou fique incapacitado, fique em estado vegetativo, fique numa situação ruim e coisa e tal. Aqui, ó, segundo o artigo 79 da Constituição, assume imediatamente o vice, o Alckmin, e é o sucessor direto. Então agora o Alckmin assume e ficaria até o final do mandato. Eu já falei para vocês que eu tenho a impressão de que isso estava planejado desde o início. Tá? Mas como é que eles planejaram um AVC no Lula, planejaram um problema na cabeça do Lula, como é que eles falam isso, não sei o que lá. Eu vou te falar um negócio, eu acho que, não sei se planejaram isso, se foi um acidente, se foi alguma coisa aí, né? Porque esse pessoal não sabe como é que é, né? É o que eu falo para vocês, governo é máfia. Não é que assim, governo é como se fosse uma... Não, governo é uma máfia, é igualzinho a qualquer outra máfia. Então, não tem problema nenhum nisso daí. Agora, caso o vice não possa governar, seja por morte, renúncia ou cassação, seriam realizadas outras eleições. Então, repara, em princípio, o que tudo está certo é, se o Lula empacotar, assume o Alckmin e fica até o final do mandato. É isso que deveria acontecer, né? Em princípio é isso daí. Eu não duvido nada que isso seja a estratégia do pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília. O Alckmin é menos pior do que o Lula, pode começar a fazer a lambança do Lula, desfazer a lambança do Lula, né? Melhorar um pouco a economia, pode trazer um pouco mais de credibilidade para o governo brasileiro, isso é verdade. E, no final das contas, a expectativa deles é que o Alckmin ressuscite o PSDB, que chegue lá em 2026 e ele consiga se reeleger e continuar, né, voltar o PSDB a ser relevante, né? O Lula morto ou incapacitado, o Bolsonaro inelegível, o Geraldo Alckmin teria um momento de brilho dele, né? Isso não seria o pior dos mundos, é o que eu falo para vocês. Eu sou muito pragmático com isso. O Alckmin é melhor que o Lula, não tenha dúvida. Por mais que ele seja uma merda da esquerda, desse teatro das tesouras e coisa e tal, ele é melhor do que o Lula em termos de economia. Ele vai fazer reformas, ele pode fazer corte de gasto de verdade, ele pode fazer reformas de verdade, ele teria uma legitimidade muito boa nesse caso, né? Mas qual que é o problema? O problema é o PT. O PT não quer passar o cargo para o Alckmin, o PT encara o Alckmin como inimigo. Então existe a chance de justamente o PT querer fazer a renúncia, cassação do Alckmin, alguma coisa assim, para impedir que o Alckmin assuma o poder no caso do Lula ter morrido. E aí, se isso acontecer antes de completar 2 anos de mandato, convoca-se uma eleição dentro de 90 dias após a vaga ser aberta. Ou seja, depois que o vice-presidente acabou, né, o vice-presidente e o presidente, nenhum dos dois tem capacidade de assumir a presidência, abre-se 90 dias de prazo, tem que ter eleição em 90 dias. Ou seja, a gente está falando em eleição em alguma coisa ali em torno de março do ano que vem, né? E olha que beleza, a gente pode ter eleição em março do ano que vem. Caramba, olha que coisa impressionante, né? Eu conheço alguns nomes aí que poderiam ser usados aí para a direita nessa eleição. O Tarcísio seria complicado, ele está no meio do mandato dele lá em São Paulo, eu acho que seria um ótimo nome, mas está no meio do primeiro mandato dele ainda, né? Mas a Michele Bolsonaro seria um nome excelente. Ou os filhos do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, acho que seria ótimo. O melhor nome seria o da Michele. Mas, enfim, tem outros nomes também de pessoas que poderiam concorrer à presidência em março agora, sem nenhum grande problema, né? Agora, se acontecer depois de 2 anos de mandato, seria uma eleição indireta feita pelo Congresso. Então, a situação é a seguinte. Imagina o Congresso votando o presidente da República. Né? É isso que faziam os militares. Tá? Na época dos militares era assim. Quem elegia o presidente da República era o Congresso. E o Congresso Nacional, você sabe, é mais à direita. Então também o próximo presidente tende a ser alguém de direita. Não sei quem seria, mas tende a ser alguém de direita. Olha que beleza isso. Então essas 3 semanas aí vão ser o marco. Né? O Lula tem que morrer e tem que morrer rápido. Porque para dar tempo de empichar o Alckmin, né, nessas 3 semanas, a gente ainda ter eleição direta em março do ano que vem. Seria um sonho. Vai acontecer isso? Eu acho pouco provável, tá, gente? Infelizmente, acho pouco provável. Mas não custa a gente sonhar, né? É a possibilidade. E mesmo que não seja assim, mesmo que demore mais do que 3 semanas, a gente vai ter uma eleição pelo Congresso. O que vai resultar dessa eleição no Congresso? Eu não duvido nada que o Congresso vai eleger alguém mais à direita, mas vai ser da centro-direita, não vai ser da direita Bolsonaro, porque você precisa ter a maioria dos votos, né? Precisa ter, da mesma forma, o Congresso precisa eleger com maioria o presidente. Então, dificilmente alguém do lado da bolsonarista mesmo ganharia. Teria que ser alguém ali que, do centrão mais à direita ali, seria o candidato com maior chances de ganhar essa eleição do Congresso, né? Quem seria esse nome? Eu espero que não seja o Lira, eu espero que não seja o Pacheco, né? Cara, que pariu, bicho. Não vamos fazer isso, bate na madeira.
Não vai ser Pacheco nem Lira, né? Mas não sei quem poderia ser. Tem um monte de nomes aí no centro, mais à direita, que poderiam ser escolhidos pelo Congresso. Já pensou que coisa bacana? Temos que torcer para o Lula morrer e morrer rápido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.